pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Danilo e na aula de hoje nós vamos trabalhar o componente de Química, o segundo bimestre das turmas de primeiro ano do ensino médio. Nós vamos trabalhar a aula do material digital e a aula que nós vamos trabalhar é a aula de número 1. Então aqui no nosso mapinha mental nós vamos estar vendo aqui o título da nossa aula. Então a aula 1 ela vai ter o título de Elementos e Substâncias que Constituem o Sistema Solar. E aí nós dividimos, a nossa aula por etapas, E nós temos aí uma primeira parte do slide, onde ele vai trazer, o material digital vai te trazer um vídeo, uma animação, e nessa animação vai estar tratando da questão do metal, do ferro. E ali é uma animação bem colorida, bem bacana, bem produzida. E é interessante a gente trabalhar porque ele traz essa questão poética, de que nós somos feitos das estrelas. Ele começa a trazer ali dentro do vídeo esse conceito de que os elementos químicos são formados das estrelas. E se as estrelas, se é das estrelas que são formados os elementos químicos, os elementos químicos que fazem parte até do nosso corpo, do nosso cotidiano, eles fazem parte, eles vieram ali, a origem deles vieram das estrelas. É bem legal a gente poder trabalhar. Eu trago para vocês uma ideia de uma técnica de Doglemov que chama a arte da frase, onde você vai fazer o seu aluno ele criar uma frase que vai reproduzir ali o conceito que você está tentando abordar ali, que ele formule uma frase na linguagem dele para que ele entenda. E aí nesse momento da aula eu faço uma brincadeira, falando que tem essa questão popular das estrelas, da beleza, da mulher, do homem, que você brilha como as estrelas do céu, o seu sorriso é lindo como o brilho do luar, das estrelas. E aí eu faço uma brincadeira e tentando já fazer com que o aluno perceba que todos os componentes químicos que estão presentes ali na tabela periódica, de certa forma eles vieram da fusão nuclear de uma estrela. E aí eu brinco nessa questão do galanteio ali, já faço, querendo ou não, um acolhimento, uma brincadeira com eles, falando que quando você for cortejar uma namorada, um namorado, que você pode usar um poema ali relacionado a essa questão de que a sua beleza, se não fosse as estrelas, que explodiram no céu e trouxeram toda essa beleza, e faço uma brincadeira ali, e faço eles também usar ali, criar alguma frase nessa questão mais poética, mais sensível, tentando trazer o conceito que eu estou querendo trabalhar, que é essa questão da formação dos elementos químicos, para o contexto mais real para eles ali, certo? A partir do slide 2 a gente vai trazer ali, puxar um pouco mais, ele vai falar, a gente pode estar tentando voltar ali o conceito do que é um átomo, que os elementos químicos são formados por átomos, que esses átomos constituem ali na tabela periódica, e que dentro de um átomo a gente tem as partículas subatômicas, a gente pode estar falando dos prótons, dos nêutrons, tentando trazer um pouco desse conceito para que eles comecem a relacionar esses elementos químicos que formam ali dentro da estrela para o que eles conhecem do conteúdo de química, eles começam a fazer essa ligação. E no slide 3 ali, na parte 3, já vai trazer um contexto um pouco mais técnico, A gente vai ter uma apresentação ali da tabela periódica, a gente vai ter um textinho, onde vai estar informando ali a quantidade de elementos químicos que a gente tem na tabela periódica, que são 118 elementos químicos, e trazer ali a proporção de elementos químicos. E aí eu quero que, nesse momento, acho interessante a gente trazer para esses alunos entenderem ali a simplicidade do hidrogênio e do hélio, que são os elementos químicos com a menor quantidade ali de prótons, O hidrogênio mesmo é formado só por um próton. E para que eles entendam que eles fazem parte da grande maioria, 73% da proporção de hidrogênio, 25% hélio e só 2% são todos os outros elementos químicos. E que o hidrogênio e o hélio são essenciais para a vida como a gente conhece, Eles são responsáveis por um monte de coisa. E aí é onde a gente pode também estar trabalhando, eu proponho para vocês aqui uma técnica de Leimov, que é a leitura em fase, que a gente pode, esse textinho aqui, que explica essa proporção, a gente pode estar pedindo para os alunos estarem lendo e a gente pode estar comentando e trazendo esse conceito das estrelas, já ligando com hidrogênio e com hélio e ligando com a tabela periódica, ali já construindo o conhecimento com eles. Depois, o material digital, ele tem esse formato aqui que é bem interessante, que é uma construção por etapas. Ali ele vai trazer a origem do universo e tentar mostrar de onde começou esses elementos químicos, E ali ele vai trazer a origem do universo pela teoria do Big Bang. Os alunos ali com os conhecimentos prévios, muitos deles já vão saber, talvez não vai saber explicar
de forma muito técnica, né? Então técnica o que é a teoria do Big Bang, mas eles vão ter uma ideia ali de que é uma explosão de um ponto muito denso, com muita concentração de energia que expandiu e aí surgiu tudo que a gente conhece hoje, né? No dia de hoje. E aí a gente vai falando para eles ali no início que tinha os elementos químicos essenciais, que eram os quarks, que eram partes de prótons e nêutrons, e a gente já vai trazendo esse conceito com eles para construir esse conhecimento de prótons, nêutrons, né, elétrons, e vai se formando. E aí, depois de algum tempo do Big Bang, começou a se formar os primeiros corpos celestes, né, começou a se materializar ali e formar as primeiras estrelas e a galáxia como a gente entende hoje, certo? E aí nós vamos ir para uma área um pouco mais precisa ainda. Deixa eu chegar aqui no material. E aí a gente vai começar a se aprofundar um pouco mais no conteúdo, depois que a gente trouxe para eles essa elucidação, que os elementos químicos foram formados ali, né, no início, pela formação de pequenos núcleos, que foram formados os primeiros hidrogênios, e a gente vai trazer para eles essa questão das primeiras ligações químicas que aconteceram, que foram ligações ali com o hidrogênio e que se tornaram hélio. E aí é interessante a gente trazer de novo para eles aqui o conceito de isótopos. Talvez muitos deles ainda não dominaram esse conceito, né, de isótopos. O que é um isótopo? O isótopo é um elemento químico, né, um isótopo de hidrogênio. Aqui, ó. O isótopo é um elemento químico que é do mesmo tipo, porém ele vai ter massas diferentes. E a gente começa a trazer isso para eles, apesar de a gente já ter trabalhado no bimestre anterior, mas acho legal a gente retomar essa questão da massa diferente. E a gente pode tentar mostrar para eles ali, fazer um desenho e mostrar o núcleo do elemento químico, né? Que a massa do elemento químico é formada pela quantidade de prótons e nêutrons. E a gente pode fazer um desenho ali e mostrar os 3 tipos de hidrogênios, né? De isótopos de hidrogênio que a gente se encontra, que é o prótio, né? A gente tem o prótio, o deutério e o trítio. Né? A gente vai mostrando a diferença que o prótio só tem um próton, o deutério já é um próton com um nêutron e o trítio já é um hidrogênio que tem 2 nêutrons e um próton. E depois que a gente fizesse esse conceito deles entenderem dessas massas diferentes, no final a gente traz essa ligação química que é apresentada até através de um vídeo, né, no material digital. Ele vai ter um vídeo aqui bem interessante. Opa, risquei aqui. Ele vai ter um vídeo bem interessante, um vídeo bem curto que vai mostrar ali de uma forma lúdica, né, essa ligação de um deutério com um trítio que forma um hélio. E aí essa formação. E até é interessante a gente trabalhar que essa ligação é o que mais acontece ali dentro do Sol, né, gerando essa energia toda que o Sol produz. É esse tipo de ligação que acontece ali no Sol. Né? Um hidrogênio vai captando ali mais nêutrons e depois eles fazem ligação e formando o hélio. E assim por diante. Isso já vai abrindo o conhecimento para os alunos entenderem essa fusão nuclear, né? Que os núcleos vão se fundindo e essa fusão nuclear vai transformando e vai trazendo novos elementos químicos, que é o que a gente vai falar nos próximos slides. O material digital ele traz também, sempre traz, né, essas questões, né, que é interessante a gente estar trabalhando com os nossos alunos. Né? A gente pode usar a técnica de Lemov sem escapatória e dentro dessa pergunta que ele vai perguntar, né, essas principais ligações que acontecem com o hidrogênio, se formam um hélio. E ali a gente pode estar fazendo novos questionamentos e tentando buscar esse conhecimento para que os alunos vão entendendo essa questão da fusão nuclear. Né? E aí o material digital ele traz ali essa questão da evolução das estrelas, que é o objetivo final, que eles entendam o que é uma fusão nuclear, que acontece dentro da estrela ali, que a estrela ela vai fundindo e vai formando novos elementos químicos e elementos químicos cada vez mais pesados. E aí o que faz esses elementos químicos vir para ser espalhados no universo? É quando a estrela entra no seu estágio final, né, que ela vira uma supernova, ela tem uma grande ali expansão, ela explode, né, espalhando esses elementos químicos que foram se fundindo dentro dela ali e ficando cada vez mais pesados. Né? Esse momento da aula eu considerei ali a gente trazer uma base para a última etapa da aula, que é um ciclo ali que o material digital traz, um ciclo dos elementos químicos. E aí ele faz essa relação das estrelas, né? Então a estrela ali, primeiro ela forma, né, a formação das estrelas, depois
A gente vai ter a fusão nuclear, que é essa fusão dos elementos químicos fazendo com que os elementos químicos mais pesados vão se fundindo, chegando até o ferro, que é o que é trabalhado no vídeo inicial, ou elementos químicos mais pesados ainda, como o urânio e outros elementos que a gente tem na nossa tabela periódica. A explosão de supernova, que espalha esses elementos químicos para o universo, e a recuperação desses elementos químicos formando novas estrelas que vão fundir novamente novos núcleos ali, e aí transformando e trazendo novos elementos químicos, espalhando esses elementos químicos para a natureza. Tá? Nesse momento, eu acho interessante, para elucidar o conceito, a gente trazer uma metodologia ativa, né, que é a aprendizagem em pares. Eu acho interessante você fazer agora com que eles trabalhem esse ciclo e tentar montar um mapa mental ali dentro do conceito que eles entenderam do ciclo dos elementos químicos, que forma nas estrelas e vai se fundindo depois de supernova e tal. E aí você consegue consolidar esse conhecimento de uma forma prática, certo? Então, a aula se resume nisso. O objetivo final é você fazer com que os alunos entendam e percebam que os elementos químicos, o ciclo deles se formam lá nas estrelas através da fusão nuclear, que os elementos químicos vão se fundindo, trazer ali um início ali das ligações químicas que vão ser trabalhadas nos próximos slides. E é isso daí, pessoal. Espero que eu possa ter atendido aí e que a gente se encontre nos próximos vídeos. Muito obrigado e até mais.